E aí, pessoal, tudo bem? Vou fazer hoje uma breve reflexão sobre a questão da política na religião. Isso não se trata de fazer nenhuma crítica infundada, tá? Não se trata de é, criticar ou questionar qualquer líder que seja, mas se trata principalmente de refletir e gerar consciência nesse sentido. Como nós podemos viver e aprender dentro dessa perspectiva da cidadania nas congregações e nas instituições cristãs. Como que nós podemos compreender esse processo todo? Fazendo algumas observações que nós vem analisando desde de 2018 e 2022. Acontece que não se trata de discriminar a religião, tirando a sua cidadania institucional. Não se trata. Quando se pensa em viver e aprender dentro desse contexto, que é muito importante na sociedade, faz parte de todas as comunidades, tem o envolvimento de todas as pessoas, nós temos que nos pautar entendendo que a religião ela ocupa um espaço fundamental na vida da maioria das pessoas. Crianças, jovens, adultos, idosos, todos nós estamos direto e indiretamente ligados de alguma maneira. E para entender isso, a eleição de 2018 e 2022, ela trouxe e deixou muitas sequelas, talvez por uma forma de se participar disso sem reflexão, sem aprender com essa questão toda. Então, nós entendemos que as lideranças cristãs no Brasil, elas cometeram alguns erros significativos no que diz respeito, principalmente à cidadania, à ética e à responsabilidade social do voto. E aí fica algumas reflexões que eu vou fazer e as consequências disso que trouxe para nós muitos problemas sociais. Por exemplo, a mistura de política e religião. Muitas lideranças elas misturaram a fé com a política, né? E de maneira o quê? Inadequada. Esse é o problema. A inadequação dessa mistura. Não é não participar. Deve participar do mundo da política. Mas o como participar que é o segredo. Porque isso trouxe o quê? Dessa maneira inadequada, acabou promovendo candidatos específicos dentro de um espaço religioso, de um espaço laico, que é direito de todos, de uma forma específica, onde todos teriam direito, apenas alguns teve. Isso acaba fazendo o quê? Induzindo o voto, de certa maneira, o voto de cabresto, quando você faz esse tipo tem esse tipo de atitude. E aí as consequências disso, pessoal, as consequências disso é que são drásticas. Por quê? Esse tipo de comportamento ele leva o quê? A polarização, né? Ainda mais entre as pessoas, entre os fiéis daquela igreja, entendeu? E vai minando com isso o debate democrático saudável, a diversidade, por exemplo, de opiniões, né? E além disso, pode ter causado, e nós sabemos, estamos vendo aí, quantas famílias que foram presas, quantas pessoas foram presas, deixou suas famílias em crises, em conflitos por causa disso, né? Porque houve uma confusão entre o que é a orientação espiritual e o que é a escolha política. Isso é muito sério. Um outro fator que a gente pode destacar aqui é a questão da desinformação e a fake news. Houve o quê? Houve casos, pessoal, que lideranças religiosas, elas foram o quê? Elas foram acusadas de disseminar o quê? Disseminar ou não combater ativamente a disseminação de informações falsas e também de teorias da conspiração. Olha que doido, que desvirtuamento. Então, as consequências disso. A propagação de desinformação, ela enfraqueceu a qualidade do debate público. E também induziu o quê? Muitos eleitores ao erro, comprometendo inclusive a integridade de todo o processo eleitoral.
Isso apoiado por uma instituição religiosa, muitas das vezes. Esse é um problema sério que nós temos que aprender com essa história toda. Nós temos que aprender. Uma outra questão que se fala, algumas lideranças, por exemplo, elas usaram da sua influência para pressionar fiéis a votar em determinados candidatos. Muitas vezes apresentando isso como que uma obrigação moral e religiosa. Isso é grave. Uma pressão sobre os fiéis. Um erro grave que isso pode ter causado e causou, né? Isso pode ter ferido o quê? A autonomia dos eleitores. Pensa bem que deveria ter o direito de tomar suas próprias decisões políticas de maneira informada e livre, né? E não foi por questões da coerção. Então, quer dizer, deixou isso como legado. E nós sabemos como tudo isso aconteceu de alguma forma, que a mídia propagou tudo isso. Então, a falta de enfoque na educação cívica, por exemplo, muitas instituições falhou-se em promover uma educação cívica e mais robusta, né, por exemplo, que esclarecesse a importância do voto consciente. Essa questão de esperar de 4 em 4 anos, sabe, essa mania de só aparecer em épocas de eleição. Então, assim, toda essa questão da desinformação, ou às vezes da coerção do voto, falta com os princípios éticos e também com a análise crítica das situações, que muitas vezes foi de cima para baixo na cabeça do seu eleitor, porque não estava pronto. Então, as consequências, como é que a gente entende isso? A falta de enfoque nessa educação cívica, de você trabalhar o tempo todo, de fortalecer a sua comunidade cristã, no sentido dela saber separar o que é secular e o que é espiritual, né? A falta de uma orientação voltada para a educação cívica, ela contribuiu com o quê? Para a perpetuação de votos baseados em carismas, por exemplo, ou apelos emocionais, né? Em vez de uma avaliação racional das políticas realmente, né? E das propostas dos candidatos. Isso é sério, isso é grave. Isso é muito grave uma sociedade que precisa dessas duas vertentes trabalhando em parceria, né, de acordo com a lei, que a gente vai falar mais sobre isso também. Então, a polarização e o discurso de ódio se deve muito a essa postura, inclusive, de uma instituição tão importante como a religião. Então, vamos entender, em alguns casos, por exemplo, líderes cristãos adotaram o quê? Um discurso polarizado. A gente vê isso em requisitos disso até hoje. E por vezes de ódio contra o adversário político, contribuindo para a divisão social ainda mais. Então esse comportamento ele alimentou o quê? A intolerância, a hostilidade no debate público, por exemplo, e prejudicou o diálogo, que é um dos princípios, dos valores da religião, né? Principalmente o diálogo democrático e a construção, por exemplo, de um consenso social, que haja respeito, né? Com responsabilidade entre as partes. Isso é muito sério. Então esse desrespeito à diversidade de opiniões, ela trouxe muito disso, por exemplo. A falta, por exemplo, de respeito por essa diversidade dentro das próprias congregações, né, com líderes religiosos impondo uma visão única sobre as questões políticas, inclusive mais complexas, né, não foi saudável para a nossa democracia. E nós estamos diante de um novo pleito. Então isso desestimula a discussão saudável, a troca de ideias, elementos essenciais para uma democracia vibrante e inclusiva, como o respeito, né, e as questões éticas. Isso é sério, pessoal, o que está acontecendo. Então fica claro que houve um desvirtuamento da verdade. Então as lideranças cristãs, né, e aqui fica um alerta da educação, elas têm um papel crucial na formação ética, né, e cívica de seus seguidores, né? Os erros cometidos nessas eleições 2018 e 2022 mostram uma necessidade de um compromisso maior com a promoção de uma cidadania consciente, que seja baseada, por exemplo, na ética, na responsabilidade social, e de maneira que nos precaver para a próxima eleição que está vindo aí municipal no Brasil, em que
é fundamental que lideranças, principalmente eclesiais, né, elas incentivam o pensamento cívico, a verificação de fatos, né, e o respeito a essa diversidade de opiniões de maneira ética e contribuindo assim para o quê? Uma democracia que seja mais saudável, que seja justa. É isso que nós precisamos hoje. Quero deixar essa mensagem aqui, né, dentro dessa visão do vivendo e aprendendo, não no sentido de fazer uma crítica destrutiva, negativa. Basta disso, pessoal. De polarização, de esquerda e direita, esse discurso barato que não leva a nada. Na verdade, não leva a nada. Aqui não se trata de defender desse discurso, defender a direita, defender a esquerda, mas a verdade. Porque é para isso que acredito que trabalhe todas as religiões. Ela trabalha nesse sentido de ajudar a gente a interpretar o mundo natural dentro de uma perspectiva do desligamento desse mundo espiritual para uma vida nova. E se a gente não tiver essa disciplina mínima, essa moral, né, mínima que nós precisamos, de maneira responsável, nós complicamos a sociedade, nós temos só problemas, e isso está bem claro aí, com muitas famílias sendo presas, pessoas até inocentes que foram induzidas por fake news, que estão presas em nome de uma alienação. Isso é muito sério, tá? Um abraço para você, até a próxima então, nós voltamos a falar mais sobre esse assunto, e eu espero que você também faça essa reflexão junto comigo. Um abraço.